Deixa eu conversar com um querido. Aliás, eu tive a honra de conhecê-lo pessoalmente há uma semana, exatamente uma semana. Sentamos ali lado a lado, naquele estúdio no Brasil 21, sala 904. Era 8 da manhã de uma quinta-feira, 6 de novembro, um dia que entrou para a minha história. Porque naquele dia, no período da tarde, eu fui até o presidente Bolsonaro por uma visita que eu saí já com saudades. E pela manhã, eu tive a oportunidade de conhecer mais um gigante dessa família. Mais um gigante dessa família. O capitão Renato Bolsonaro, irmão do presidente Bolsonaro, esteve comigo, né, ali numa boa e franca conversa, naquela manhã do dia 6 de novembro, há uma semana, e eu pedi para o capitão Renato Bolsonaro voltar frequentemente à nossa programação. E por que eu fiz esse pedido? Exatamente pela sensação que tua esposa, Bogo, teve, né? A esposa do Bogo, a querida Marcela, né? Ela ouviu, ela estava longe, ela falou, porque ela acompanha, né? Ela Sim, sabe que o Bolsonaro está preso, é refém, tudo. No que ela ouviu a voz, ela falou, opa, vai estar solto? Né? Chegou conversando, contente. Eu falei, não, é o irmão do presidente Bolsonaro, que tem a mesma voz, inclusive, a mesma... E vem com tudo, né? É uma pessoa, óbvio, de extrema confiança. Nós temos o Eduardo, que tinha uma vaga aqui, que é deputado, enfim, mas está sendo perseguido lá pelo sistema lá fora. Então, quer dizer, tem bastante patriota, Pitori, tem bastante gente para enfrentar, para levar essa bandeira do nosso capitão. E com detalhe, ele tá chegando ali na sala para conversar conosco. Adson, só me dá um joia quando estiver pronto. O capitão Renato Bolsonaro, ele é de Miracatu. Então, ele está a 2 horas de São Paulo, numa região que é considerada uma das regiões mais pobres, né, do estado de São Paulo, Vale do Ribeira, enfim. A gente sabe, né, da luta ali, longe, né, daqui de Bauru. E aí a gente teve a chance, né, eu tive esse momento importante para mim, de conhecê-lo em Brasília. Em Brasília. E aí tivemos uma franca conversa e falei, capitão Renato Bolsonaro, volta frequentemente à programação da Auriverde, até para que a gente venha nutrir a esperança desse brasileiro que quer ver Jair Messias Bolsonaro disputando a eleição ano que vem e já declaradamente aqui como pré-candidato, né, à Câmara dos Deputados, esse querido capitão Renato Bolsonaro. Capitão Renato Bolsonaro, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez. Opa, cadê? Aí, capitão, bom dia. Não está me ouvindo lá, Edson? Eu não estou ouvindo o senhor, capitão. Só liberar o microfone para eu poder ouvi-lo. Liberou o microfone e a gente vai conseguir ouvi-lo aqui. Capitão Renato Bolsonaro. Capitão também? Capitão do Exército. Capitão do Exército. Bacana. Inclusive inspirado pelo irmão. Ele contou uma história. Capitão, está me ouvindo agora, capitão? Capitão, o senhor libera o áudio para mim, por gentileza? Se tiver com problema, entra pelo celular. Não, mas a gente vai conseguir lá. Vamos lá? Ele está acertando o celular lá? Não, tá, fique em paz. Capitão, só liberando o áudio aí. Liberou? Agora sim, capitão, agora sim, capitão. Ô, Vitória, você me desculpe. Oi. Eu estou em visita na região de Lins, tá? Então eu parei aqui agora, estou tendo uma padaria aqui, fazendo Sabino, tá bom? Tá perto da gente, capitão. Do lado aqui. Pertinho de vocês aí, de Bauru, né? Passa. Dou um abraço em você aí. Tem que passar por aqui, então não tem desculpa mais, capitão. Tá perto da gente. Capitão, caminha aqui na Rondon, passa aqui. Caminha de volta. Tá certo, viu? Eu vou ver, dependendo do horário aqui, a gente dá uma paradinha aí, tá? Tá bom, capitão. Capitão, como é que foi a semana? Há uma semana conversávamos em Brasília. E aí, como foi a semana? Tá tudo bem, capitão? Tá tudo bem, tá? A gente continua, né, na nossa maratona pelo estado de São Paulo. Essa semana aqui, estou na região de Lins, tá? Lins, Sabino, Promissão. Estão fazendo contato, conhecendo as pessoas, conhecendo as regiões. Isso é o nosso objetivo. Capitão, passei por aí sábado, passei por essa região sábado, fui até Badibacite, Rio Preto, passei por aí pela BR-153, aliás, não sei se o senhor está passando aí pela BR-153, que vergonha essa rodovia. Meu Deus, a Transbrasiliana
nesse trecho que passa, né, pelo estado de São Paulo, é uma vergonha, uma lástima. Tem pedágio, paga pedágio ali na região de José Bonifácio, paga pedágio, só que a estrada, logo depois do sentido Rio Preto-Lins, passou José Bonifácio, é uma vergonha, viu, capitão? Inclusive, né, Vitória, falando em pedágio, eu tenho rodado muito, o que está aumentando a instalação de praça de pedágio dentro do estado de São Paulo é coisa fora do comum, tá? Muito pedágio, muito, e rodovias que não estão sendo duplicadas, que não estão sendo melhoradas, e se instala a primeira praça de pedágio. Então, o negócio está ficando difícil para você se locomover dentro do estado. Sim. Agora, estamos conversando com o capitão Renato Bolsonaro. Eu estou até informando, para quem está no rádio, vai achar que é o presidente Bolsonaro que está conversando conosco, até pela voz, que é muito parecida, né? Capitão... Dá para enganar, né, Vitória? Dá para enganar bem. Eu só brinquei aqui com o senhor, tomei a liberdade, já me senti à vontade para isso. Eu falei assim, só tem um problema. O capitão Renato Bolsonaro rodou murcho, né? Eu brinquei, né? Por conta da diferença da idade, né? 9 anos mais novo, mas brinquei. O capitão acho que rodou murcho, né, capitão? Mas eu não pinto o cabelo, viu, Vitória? Meu cabelo é natural, tá? Já entendi, já entendi. Capitão, eu queria conversar com o senhor sobre o tema do dia, que é a questão da importação das tilápias. Chamou a atenção de todos, primeiro container chegando agora, mais 32 containers deve chegar até o mês de dezembro, 700 toneladas de tilápia importadas pelo grupo JBS, depois de atrapalharem a vida dos criadores de tilápia no Brasil. O senhor está numa região que tem muita gente que cria tilápia, braços do rio Tietê, né, onde existem os criadores de tilápia, aqui perto de Bauru, em Arealva, por exemplo, tem um dos maiores criadores do Brasil, gente que sofre com as decisões do governo Lula, e a gente assistindo mais uma vez a JBS no centro dessa coisa aí, capitão. Vitória, é o seguinte, né? Esse governo aí, ele fica falando tanto em soberania, mas ele não cuida da nossa soberania. A soberania é isso, tá? É você ser independente nos seus mais diversos aspectos da produção, tanto produção de alimento, produção mineral, decisões. E você vê agora, com esse passo, o governo liderando as importações, ele vai quebrar a quebradeira maior aqui dos produtores de tilápia, principalmente dessa região que eu estou vivendo agora, passando aqui, né? Esse pessoal vai fazer o quê daí? Vai ter que mudar de cultura? Você vê, na minha região, é lá do Vale do Ribeira. E eles também estão liberando agora a importação de banana do Equador. Então vai acabar com a economia local da minha região, que é o Vale do Ribeira, por causa da importação de banana. Então esse governo é um dos governos que está acabando com o Brasil. O brasileiro tem que estar ligado nisso, nós não podemos permitir que eles continuem governando o nosso país. Tá? E isso é soberania. Aliás, capitão, nesse sentido, eu entendo que é uma vingança contra o agro que apoia o teu irmão, o nosso querido presidente Bolsonaro. Eu sinto que tem cara de vingança, viu, capitão? Rapaz, esses caras impressionantes, né? Eles estão acabando com a produção de alimento. A produção de alimento, tá? Aquele velho ditado, né? Matando a galinha dos ovos de ouro. E essa é a característica do comunismo, do socialismo. Eles não interessam, né, em manter viva a produção. Eles querem tirar proveito daquilo que tem e depois virar as costas e a população ficar para trás. Eles não vão passar fome, eles estão aí com o seu recurso guardado, estão investindo em outros países, apoiado por outro país. Agora, isso tem que nascer sentimento do povo brasileiro. Sem dúvida. Agora, estamos conversando com o capitão Renato Bolsonaro, inclusive está pertinho de Bauru, está aqui na região de Lins, Sabina, enfim. A gente está conversando com o capitão Renato Bolsonaro. E, ao mesmo tempo, essa vergonha, né, dessa COP30, tentando vender para o mundo que o agro brasileiro é o grande vilão. Entretanto, né, o que a gente tem de área preservada graças ao agro brasileiro, ninguém conta, né, capitão? Bom, o Brasil é o país que tem uma legislação mais rigorosa com relação à preservação ambiental. A maior parte da mata brasileira é preservada e o Brasil ele não precisa, né? Eu converso muito com produtores rurais, não se precisa expandir mais a área de produção, ou seja, não precisa mais desmatar para produzir. Precisa, sim, aproveitar essas áreas que estão já consolidadas, né? Ou seja, já estão desmatadas, já foram áreas de produção, e dar incentivo para que produza. Daí o Brasil ele continua sendo, né, o celeiro do mundo.
Mas, Vitória, existe todo um trabalho, né, uma política internacional para que o Brasil não se desenvolva. E eles encontraram nos governantes atuais a possibilidade de estar subornando e impedindo o avanço e a nossa soberania. Você vê não só na agricultura a questão de terras raras, né, que é o combustível do século XXI. O Brasil tem uma das maiores reservas do mundo e não está tendo políticas, né, da extração e beneficiamento, porque hoje você tem muito mais valor agregado quando se beneficia o minério. E no Brasil não acontece isso. Tá? E você veja essa questão da COP30, né? Eu quero bater muito na questão de soberania, Vitória. A COP30, que você deve ter acompanhado, o maior objetivo da COP30 é buscar recurso para o fundo da floresta. Sim. São coisas aí, cifras de bilhões e mais bilhões de dólares, né? E você vê nitidamente que isso aí, a soberania nossa está em risco. A partir do momento que você prega tanta soberania, né, que você tem a liberdade de você governar o país do jeito que os brasileiros querem, do jeito que os brasileiros precisam, e começa a receber recursos de fora para preservar a floresta, ou seja, a floresta não é mais nossa. Então, esse consórcio de quem pagar esses recursos, financiar a preservação, eles serão donos da floresta também. Então, indiretamente, nós estamos vendendo o nosso território nacional. Nós, sim, temos que ter o nosso próprio, né, critério de políticas de estar administrando o que é nosso, as nossas reservas, né, minerais, a nossa preservação ambiental, tudo numa maneira de ser autossustentável. Agora, o governo do PT que está, ele só quer pegar recursos, pegar dinheiro e desviar dinheiro. O que está acontecendo com o aposentado do INSS, uma briga enorme para descobrir quem são os verdadeiros culpados, poupando parentes do presidente Naine, né, poupando pessoas integrantes do governo do PT, para não se chegar aos verdadeiros, né, responsáveis por esse desvio. Então o Brasil está numa administração péssima, Vitória, péssima. Pois é. Agora, capitão, estamos conversando com o capitão Renato Bolsonaro, irmão do nosso presidente Bolsonaro. Capitão, teu irmão, nosso eterno presidente Jair Messias Bolsonaro, em diversas entrevistas aqui na Auriverde, sempre mencionou a questão de termos uma tabela periódica, né, enterrada ali no norte, em especial na região da Amazônia, e a gente está entregando tudo isso, sem sombra de dúvidas, a partir do momento em que nós não sabemos, por exemplo, os acordos firmados com a China no G20, realizado há exatamente um ano na cidade do Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, capitão, esse enfraquecimento do agro brasileiro também é uma maneira de entregar, né, essas terras para os chineses. Por quê? Vamos imaginar o seguinte: agora o produtor de tilápia está com a sua produção comprometida, com dificuldades colocadas pelo governo brasileiro. O senhor me citou agora há pouco a questão dos produtores de banana do Vale do Ribeira, que vai ter agora importação de banana do Equador. O senhor faz alguns apontamentos que reforçam a ideia de empobrecer, de enfraquecer o agro, que muito provavelmente ali na frente não vai conseguir honrar com os seus compromissos, como já acontece com o produtor do agro do Rio Grande do Sul, e a entrega à terra, a preço de, sem trocadilhos, a preço de banana, para os chineses comandarem o Brasil. Viramos colônia de novo, capitão. Da região que eu estou passando aqui, a região de Bauru, que é a sua região, eu tenho conversado com alguns produtores. Veja, não há mais interesse de produtor da cadeia leiteira. O pessoal não está tendo uma motivação. E o que está acontecendo? A curto prazo, tá, não terão sucessores na linha de produção. Então, ninguém mais quer vir para o campo. Uma dificuldade de aquisição de mão de obra para trabalhar em todos os setores brasileiros, desde o comércio até a agricultura. Tá? Então, isso aí está sendo uma política realmente de desvalorização do nosso território nacional. Aí o chinês, ele acaba comprando, né, porque o produtor de leite, por exemplo, se ele não tem mais mão de obra, não tem mais incentivo, o que ele produz, né, não paga o que ele investe, o que ele tenta vender. Então é mais fácil vender ou arrendar. Tá? Então essas políticas têm que ser realmente muito bem repensadas, temos que valorizar o nosso produtor rural, nós temos que resgatar a mão de obra
Hoje você vai no comércio, tem padarias que eu tenho ido, eles não estão conseguindo mais pessoas para trabalhar dentro da padaria. Você não tem padeiro, você não tem atendente, isso em todos os setores. Tá? Então o Brasil tem que pensar nisso aí. O que está falando? É a questão das bolsas, né, de benefício, e as pessoas não querem perder as bolsas. Eles fazem alguns bicos quando precisam para pegar um dinheiro a mais, mas nada efetivo, ninguém quer assinar carteira a mais. Então nós temos que repensar essa questão da bolsa. Uma maneira que o brasileiro receba a bolsa quando ele realmente precisa, que ele possa sair da bolsa para voltar ao mercado de trabalho. Então o Brasil está indo de mal a pior, Vitória. Tá? Eu quero falar com você também a questão da tabela periódica que você acabou de falar. Tá? Terras raras, né? São elementos químicos, né? Que o Brasil possui, são em torno de 17 elementos da tabela periódica, que é o combustível do século XXI. Ou seja, esse material, que vai ser um material empregado em toda a tecnologia futura, desde a área médica, com equipamento de ressonância, transmissão de energia, criação de ímãs superpotentes, para que você possa investir, então, na construção de carros elétricos. A COP30, que se falou sobre terras raras, falou muito pouco. Hoje em dia, para você ter ideia, aquele avião de guerra americano, o F-35, que é de alta tecnologia, ele possui nele mais de 400 quilos de terras raras em seus equipamentos. Qualquer celular hoje em dia, tá? Ele tem de 8 a 12 equipamentos dentro dele, com terras raras. E você vai embora, cara. É um mercado impressionante. Esse é uma disputa que o americano está traçando com a China, não é à toa. É detenção de tecnologia. A China, além de ter reserva de terras raras, ela detém a tecnologia, a separação. O mais difícil de terras raras não é você encontrá-las, o mais difícil é você fazer o processo de separação e purificação do produto. Agora, capitão, com o governo que está aí, é mais fácil a gente ver tudo isso indo para as mãos dos outros, comprometendo inclusive a nossa soberania. Num país que historicamente, né, exportou o minério de ferro e comprou o carro pronto, ou seja, a gente exporta algo com baixo valor agregado, depois compra o carro pronto pagando o preço imposto, né, pelo fabricante. A gente tem isso na nossa história, infelizmente essa cara de colônia, né? A gente exporta o minério e compra carro pronto, exporta o cacau e compra chocolate pronto, a gente exporta a soja e compra o produto acabado. Enfim, a gente precisa tentar mudar, né, esse ciclo, né, capitão? Vitório, chama-se o seguinte, agregar valores, tá? É que você falou. Se eu vendo, né, o leite in natura e compro ele em pó, eu vou pagar muito mais caro. Quem fez esse processo vai ganhar muito mais dinheiro, tá? Então nós precisamos realmente pensar nisso aí. Isso é soberania, Vitório. Agora, esse governo, o que é? Ele pratica uma coisa e joga a culpa para outros. O que está jogando a questão? O Eduardo Bolsonaro está sendo arrolado em quê atualmente? Num processo que ele está trabalhando contra a soberania brasileira. Diz que ele está fazendo que o americano taxe o Brasil. Isso é mentira. O Eduardo Bolsonaro está realmente fazendo ao contrário. Ele quer um país soberano, independente, que o judiciário não fique interferindo na vida de todo mundo. Tá? O Eduardo ele está sendo colocado como o responsável da quebra da soberania para desfocar o que está acontecendo na economia brasileira. Eles, sim, estão fazendo que o Brasil deixe de ser soberano, compartilhando a sua floresta dessa maneira, pegando dinheiro, tá, para que você preserve a floresta. A partir do momento que você pegou dinheiro da Noruega, a Noruega também virou coproprietária de uma parte do nosso território nacional. Tá? E a partir do momento que você vê que o governo brasileiro não quer enquadrar as facções como organizações terroristas, eles permitem, né, que essas organizações transformem o Brasil como um narco-estado. Você veja, hoje tem territórios brasileiros que estão dominados pelo narcotráfico, que a polícia e os equipamentos, né, do governo não atinjam a população que ali mora. Você não tem escola, você não tem saúde, tudo dominado pelo tráfico. No Rio de Janeiro, as vielas são embarricadas, né, feitas barricadas,
não só para que viaturas, né, e que o equipamento de segurança do Estado entre dentro dela, mas para delimitar regiões, ou seja, aquela região é de uma determinada facção. Então, o Brasil ele já está deixando de ser soberano, ele está tendo seus bolsões de terras dominadas pelo tráfico. Então, o Brasil precisa ser repensado, precisa de coisa séria no Brasil, planejamento, futuro. Vamos ser realmente um país soberano? Vamos investir aonde? Na educação, mas uma educação séria, Pitoli. Uma educação que o jovem entre nos seus primeiros anos de estudo e, quando ele terminar, ele seja absorvido pela mão de obra necessária do país, que seja aplicada aqui. Você veja, você falou da questão de ficar comprando produtos prontos. Eu tive informações aí, acesso a informações, que aquela empresa BYD, que é de carros elétricos chinês, recebeu isenções para poder instalar no Brasil uma fábrica de grande porte. Muito bem. Só que você acha, vai gerar emprego, vai criar emprego. Não, eles só vão montar a empresa, vão trazer todas as peças todos os componentes que vão no carro, virão já prontos da China, aqui só será uma linha de montagem. E linha de montagem ainda composta por robô. Tá? Então, não sei para aonde eles vão parar, Vitória, dessa maneira. Capitão, a gente caminha para o final da conversa, até porque o senhor tem uma agenda cheia, está em Sabino, Lins, enfim, está aqui no interior de São Paulo. E eu queria saber, alguma notícia sobre teu irmão? Como é que ele está? Alguma novidade sobre o estado de saúde em especial? Como é que... Tem alguma novidade para nós, capitão? Vitória, a última vez, o último dia que eu visitei, né, foi quando encontrei com você em Brasília. Lembra? Depois você foi visitá-lo, né? Sim. Você foi visitá-lo, né? Passei a tarde lá. Você, no momento aí, deve estar com mais informações do que eu, porque eu não tive mais informações. Eu não consigo ligar para ele, eu não consigo, né, acessar mídias sociais que não tem. É só quando alguém vai lá ou quando eu ligo para alguém próximo que possa me dizer o estado de saúde dele. Então, eu não tenho informações se você está com alguma dificuldade. Eu sempre friso, né? O quadro do Jair Bolsonaro necessita um acompanhamento constante. Constante. É muito oscilante o quadro de saúde dele. Concordo e defendo a mesma ideia. Né? Não há menor possibilidade de uma prisão, como estão defendendo em cela comum, longe da atenção de médicos ou de quem está o tempo todo ao lado dele, no caso Dona Michele, né? Porque as crises de soluço, né? a suspensão, a paralisação da respiração por alguns segundos, tudo isso traz risco para o nosso presidente e a gente precisa cuidar dele defendendo, né, esse gigante Jair Messias Bolsonaro. Capitão, a Gislaine de Fátima Guerreiro, ouvinte da Ouro Verde, diz que de Lins a Marília, pela BR-153, também está horrível a condição da rodovia e pagando 2 pedágios, ou seja, não é um privilégio, entre aspas, é claro, de quem vem de José Bonifácio sentido Lins. Quem parte de Lins sentido Marília, passando ali por Getulina, também passa pelo mesmo problema. A condição da BR-153 é terrível por ali, então o que a gente pede é que o senhor tenha cuidado aí na estrada, capitão. Opa, obrigado pela dica. E é isso aí, Pedro. Os impostos cada vez maiores, cada vez novos impostos, e as entregas não estão sendo realizadas. Condições de traficar pelas rodovias com segurança, questão de saúde, a entrega cada vez pior. Então, o dinheiro não está sendo bem aplicado. Precisamos fiscalizar e cobrar isso aí. Capitão, pediram redes sociais do senhor, para segui-lo no Instagram, onde é que o senhor está nas redes? Como é que a gente pode encontrar? @ Renato Bolsonaro, Vitória. Está lá meu endereço do Instagram, tem um selinho azul, tá certo? Segue a gente lá, vai acompanhando as notícias nossas, vai trocando informações também, serão todos muito bem-vindos. @Renato Bolsonaro no Instagram, com muita informação para você. Capitão Renato Bolsonaro, mais uma vez, obrigado por conversar conosco, capitão. Vitória, eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Eu quero sempre, rodando o estado aí, dentro da sua possibilidade, estar levando informações novas desse São Paulo maravilhoso, esse estado enorme, pujança do nosso Brasil. Que Deus abençoe a todos, Vitória. Passando por aqui, não deixe de visitar Ouro Verde, capitão. Tá ok, Vitória, fica com Deus. Amém. Um abraço para o senhor. Capitão Renato Bolsonaro, irmão do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, conversando conosco.